ação da vacina HPV para homens e mulheres. A audiência é resultado da aprovação do requerimento de número 54 de 2019, de autoria nossa. Inicialmente, agradeço a presença dos expositores demais presentes que possibilitaram a realização desse evento. Eu convido, então, para a composição da mesa a senhora Ana Gorete Calume Maranhão, integrante do Grupo Técnico HPV da Coordenação do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Dr. Mauro Romero Leal Passos, presidente da Sociedade Brasileira de DST. Doutora Rosane Ribeiro Figueiredo Alves, coordenadora do curso de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Doutora Luciana Holtz, presidente do Instituto Oncoguia. Doutora Angélica Nogueira, representante da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Esclareço aos senhores e senhoras parlamentares e expositores que essa reunião será transmitida ao vivo pela internet e será gravada também para posterior transmissão. Por isso, a gente pede que todos que forem usar a palavra, que falem pelo microfone. Eu queria pedir à secretaria, aqui, a assessoria, para já providenciar um microfone sem fio para a mesa. E o público também poderá participar por meio da sala de audiência interativa na página do E-Democracia, deixando comentários e enviando perguntas. Para o bom ordenamento dos trabalhos, nós teremos alguns critérios. O tempo de exposição para cada expositor será de 10 minutos, podendo ser prorrogado de acordo com a necessidade por mais 3 minutos. É claro que logo depois, com a participação dos parlamentares e daqueles que forem fazer as suas intervenções, nós teremos aí a réplica e a tréplica, e com isso a gente pode complementar as falas. Os deputados inscritos também, eles terão aí 3 minutos para as suas indagações e cada convidado que for falar não vai poder ser aparteado. Então, nós já vamos. Então, eu quero agradecer de coração a presença de todos. Esse tema é um tema muito importante, relevante, e a gente fica feliz de ter esse espaço aqui na Comissão da Mulher para poder discutir, fazer esse debate. Queria passar, então, iniciar a nossa fala pela doutora Luciana Holtz, que ela é presidente do Instituto Oncoguia. Eu queria fazer uma referência ao Oncoguia, é um instituto muito parceiro, principalmente nas ações, nos debates de todas as comissões da Casa que envolvem o câncer, e a gente sabe da seriedade, da importância que esse instituto tem tido no sentido de levar informações, de apoiar as pessoas que têm essa doença. Então, aqui o nosso respeito pelo Oncoguia, Luciana, e mais uma vez agradecer pela presença, sempre presente em todos os debates. Com a palavra, Luciana. Muito obrigada, deputada. Eu devolvo os meus votos de agradecimento e até brinquei um pouquinho com o Theo. Que bom que é quando eu, Theo, quando eu posso estar online, mas eu estou dando um jeitinho sempre de participar. Mas, sem dúvida alguma, poder estar aqui hoje para falar deste tema especificamente é muito, muito, muito importante. Agradeço muito a oportunidade e a iniciativa. Então, só rapidinho, acho para onde que eu aponto mesmo? Estava desligado. Então, para quem não conhece o Oncoguia é uma ONG que tem como missão ajudar o paciente com câncer a viver mais e melhor. E, para isso, a gente tem diferentes iniciativas que vão desde garantir acesso à informação de qualidade, orientar de forma personalizada e realmente realizar projetos de advocacy para que a gente tenha um sistema de saúde que seja sustentável, efetivo e justo, para que realmente esses pacientes possam viver mais e melhor. Dentro dessa questão proposta hoje, eu fiz um pouco esse recorte, então, específico da nossa atuação com relação ao câncer de colo uterino, que é dentro do pacote aí da gente discutir a vacina do HPV. Eu tenho certeza que a Angélica, a doutora Gorete vão falar muito disso, mas a gente está falando, então, do terceiro tumor mais frequente na população feminina, a quarta causa de morte em mulheres por câncer no Brasil. E o Oncoguia, especificamente, ele está focado na questão da prevenção, então, do câncer colo-uterino e também no apoio, na orientação a paciente com câncer de colo-uterino. Então, a gente está sempre envolvido nessas duas frentes.
dentro da questão da prevenção do câncer de colo uterino, né, trabalhando muito para uma ampla divulgação da importância da vacinação e também com relação à conscientização das mulheres sobre o Papa Nicolau e todas as questões relacionadas à saúde da mulher. O que eu já trouxe aqui, então, para vocês, inclusive com o apoio do Grupo EVA, a gente ouviu os principais especialistas do Brasil que atuam dentro da área da oncologia, da saúde da mulher especificamente, já perguntando, então, quais seriam os principais desafios no enfrentamento do câncer de colo uterino no Brasil. E o principal ponto que saiu foi a baixa adesão à vacina do HPV. Em segundo lugar, a falta de conscientização sobre o Papa Nicolau. E, em terceiro lugar, a falta de informações da população sobre esse link, né, entre HPV e o câncer colo uterino, né, como a vacina mesmo que previne o câncer. Então, acho que esse aí já é um ponto bem importante para a gente olhar. Quando a gente fala especificamente dos desafios e principais problemas da vacinação, esses foram os pontos que a gente reconhece e trabalha. Então, a baixa adesão à vacina, a queda da adesão à segunda dose, muitos mitos e preconceitos. Ela amplia a idade, né? Dá? Não, pelo menos eu não paro, né? Então, muitos mitos e preconceitos por parte dos pais, essa questão da retirada da vacinação das escolas e acho que esse desconhecimento mesmo por grande parte da população de que se trata, sim, de uma vacina que previne o câncer. Aqui eu trouxe, na verdade, alguns exemplos de campanhas que a gente já realizou. Então, essa em especial, ela se chamava Decolo, né? Pegando um pouco essa questão mesmo do colo uterino com o colo da mãe, né? Então, o foco era esse. E a gente falava disso, então, com um foco muito grande no cuidado, na prevenção do câncer, do afeto, pensando em futuro, em cuidados mesmo. Então, só um exemplo mesmo de uma forma que a gente já trabalhou esse tema. E aí a pergunta foi mais específica para os especialistas, que foi como melhorar, então, a adesão da vacina contra o HPV. E 85% respondeu que a gente precisa educar os pais. Em segundo lugar, a questão de envolver as escolas em todas as etapas. E, em terceiro lugar, as campanhas, então, para desmistificar essa história aí de que a vacina é perigosa, né? Então, assim, outro ponto importante para a gente olhar. Aí eu trouxe só uma curiosidade, a gente também trabalhou uma outra campanha agora em setembro, que a gente descobriu que existe o Dia dos Filhos, e aproveitou essa data para trabalhar uma conscientização dos pais. E a campanha focava nisso, né? A gente fazia uma brincadeira de proteja hoje o futuro do seu filho. E o que a gente fez, gente, só como curiosidade, foi convocar uma série de pais influenciadores digitais, né? Essa turma aí que está fazendo muito barulho nas redes sociais. E a gente mapeou 46 influenciadores, 15 aceitaram participar e somente 6 efetivamente aderiram à nossa conscientização. Eu acho que só corroborando do tamanho desafio que é a gente realmente se aproximar dos pais e trabalhar e realmente fazer uma maior conscientização desse, né, de quem realmente precisa estar muito consciente a respeito da vacina. Eu trouxe também um pouco essa questão que para o Oncoguia é muito complicada, que é a questão relacionada à adesão ao Papa Nicolau. Então, Flávia, acho que vale, em algum momento, a gente também olhar para isso. Então, a gente está vendo realmente uma situação de baixa adesão à realização do Papa Nicolau. A gente vê que a mulher acaba fazendo o preventivo sem nem saber o que está fazendo direito, né? Você pergunta para ela o que é o Papa Nicolau. Eu faço preventivo, mas não tem nenhuma clareza o que é isso, a importância do exame. Muitos mitos e desinformação também, falhas nas estratégias de rastreamento, a falta de capacitação dos profissionais de saúde e também problemas relacionados à qualidade do exame, né? Então, mapeando aí os principais problemas.
a gente ouviu pacientes de câncer de colo uterino e foi isso que a gente ouviu delas. Então, as mulheres nos falando que elas não sabiam da relação do HPV com câncer de colo uterino, elas mesmas falando da falta de informação, o quanto ela se sente muito culpada por ter contraído o vírus do HPV. O quanto ela fala, outra que falou que meu médico nunca comentou comigo sobre o vírus HPV. Então, acho que aí um cenário ainda de culpabilizando essa mulher, né, de muito estigma, de muito preconceito, que a gente vê quase que em toda a jornada, né? Essa paciente ela continua muito impactada, mesmo diante do câncer e enfrentando todo o tratamento. Essa é uma jornada da paciente de colo de útero que a gente realizou para ouvir os desafios dessa paciente. E, de novo, os principais desafios foram sinais e sintomas negligenciados. A gente chegou a ouvir de pacientes que chegaram a passar um ano, né, com algum tipo de sangramento, algum tipo de sinal muito importante que precisava ser avaliado e que não foi avaliado. Então, a demora no diagnóstico impactando, e a gente sabendo dessas mulheres recebendo esse diagnóstico numa fase avançada. A paciente muito frágil, né, muito sem informação, ainda enfrentando uma série de preconceitos. O tratamento, né, eu coloquei forte aí, mas a gente ainda tem discutido muito a questão da braquiterapia, que em alguns lugares do Brasil é feita sem sedação, então isso realmente tem incomodado muito. E um impacto muito grande em qualidade de vida, né? Então, acho que olhando mesmo para toda essa jornada dessa paciente, né, uma mulher que precisa ser muito melhor cuidada. Meu pedido, estou encerrando. Acho que, né, eu paro por aqui, é que a gente realmente, né, deputada, intensifique as estratégias mesmo para melhorar a adesão da vacina, né, a adesão à vacina, que a gente discuta como é que, de repente, essa vacinação pode retornar para as escolas, que a gente olhe, né, para o programa mesmo de saúde da mulher, com programas de prevenção contínuos e não pontuais, que a gente fale muito, e que seja muito efetiva a nossa mensagem, e que a gente também olhe para o diagnóstico e tratamento adequado, para a forma realmente adequada como essa paciente de câncer de colo uterino vem sendo tratada. E lembrando, né, eu gosto muito dessa fala da doutora Angélica, a gente está falando, então, de um câncer que não deveria existir. Então, que a gente não esqueça disso e que a gente consiga, daqui, né, algum período, não precisar estar aqui discutindo esse tipo de câncer. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Luciana. E é importante fixar bastante essa questão da grande possibilidade de cura do câncer de útero se ele for descoberto a tempo, né? A janela do desenvolvimento a partir da lesão, ela tem 10 anos, né? Então a possibilidade de tratamento disso antes de evoluir para um câncer é muito grande. Então é inconcebível que a gente ainda não consegue erradicar, né? E a gente sabe que a HPV, ela infelizmente, até pela velocidade das redes sociais, o desconhecimento, a gente sabe que enquanto o Ministério da Saúde e organizações como a Oncoguia estão preocupados em fazer campanhas para divulgar, para abrir o acesso, né? A gente sabe que tem campanhas difamatórias, campanhas que criam medo na população de forma irresponsável, sem conhecimento científico, afastando as pessoas de uma vacina que poderia evitar uma doença tão grave. Então, isso é muito preocupante. A nossa discussão aqui ela vem muito em torno disso. Nós precisamos realmente discutir, debater e trazer à tona a importância dessa vacina. Eu queria, antes de passar para os outros expositores, registrar a presença da deputada Flávia Arruda, minha xará, e queria também informar que nós temos aqui na casa, tramitando, o projeto de lei 4.924, deputado Gaguinha, a relatora é a deputada Elcione Barbalho, e que trata justamente da ampliação da oferta dessa vacina, ampliando a faixa etária, né, que até então é de 9 a 13 anos, para 9 a 14 para meninas, e 11 a 14 para meninos, 9 a 14 meninas, 11 a 14 meninos. E aqui o projeto trata justamente da ampliação desse acesso, né, e ampliando a idade
de 9 a 40 anos, né? Eu acho importante a gente apresentar esse projeto, até porque os próximos expositores que forem falar possam se manifestar sobre isso, né? Que eles ampliam para homens e para meninas, alegando até que muitas vezes ele passa da fase e acaba não tomando, né? Já está numa fase com a idade maior, e poderia também fazer esse tipo de prevenção através da vacina. Então, a gente vai dar continuidade, então, vai estar passando a fala para os outros expositores e, se puderem se manifestar sobre esse projeto de lei, que ainda está em tramitação, em construção, de repente, a gente pode estar construindo isso. Eu passo, então, a palavra agora à Ana Goretti, Calume Maranhão, que ela representa aqui o Ministério da Saúde. Queria, enquanto ela pega o microfone, registrar a presença do nosso prefeito de Itaguari, que está aqui conosco. Muito bom a gente ter um prefeito acompanhando esse debate, essa discussão. Itaguari é um município que tem lá uma Secretaria de Saúde que funciona, que trabalha muito pela comunidade. Está aqui também o Rogério, a sua assessoria, né? Que Deus abençoe. Passo a palavra, então, à nossa expositora, a Ana Goretti. Bom, boa tarde a todos. Senhora deputada, eu parabenizo essa comissão pela realização desse evento, que trata de uma vacina tão importante, uma vacina que, junto com outros mais 18, completa o elenco do calendário nacional de imunização e que certamente será responsável no futuro para que nossos adolescentes, tanto meninas como meninas, vivam num país livre da ameaça do câncer de colo uterino e de outros cânceres relacionados ao vírus HPV. Eu rapidamente vou aqui passar para vocês o problema, até porque meus colegas que vão depois vão falar com maior profundidade, mas qual era o problema quando o Ministério da Saúde implantou a vacina em 2014? Esse foi o grande objetivo, trabalhar com a vacina para a redução do câncer de colo uterino, um problema de saúde pública mundial. Hoje nós temos aí mais de 260 mil óbitos em todo o mundo, principalmente 88% desses óbitos acontecem em países em desenvolvimento. No Brasil são mais de 5 mil mulheres que morrem a cada ano vítimas do câncer de colo uterino. Mulheres entre 50 e 60 anos, uma vida produtiva, deixando famílias e filhos num câncer que, como disse a Luciana, poderia ter sido evitado se na adolescência tivesse tomado a vacina HPV. Né? E hoje se sabe, diferentes estudos têm mostrado que não é só o câncer de colo uterino. Na verdade, o HPV tem uma relação íntima, não só com esse câncer, mas com o câncer vaginal, de vulva, o câncer de ânus, que acomete homens e mulheres, o câncer de orofaringe, que estudiosos já dizem que, a partir do ano que vem, ele vai crescer em proporções tão grandes que vai ultrapassar o câncer de colo uterino, né? E eu tenho um problema aqui. E uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção, além de todos esses problemas oncológicos relacionados ao vírus HPV, hoje nós temos um outro problema muito grande. É uma doença que não causa o óbito, mas que traz, para quem as tem, a verruga genital, uma situação de exclusão, uma situação de baixo querer, de um tratamento doloroso, difícil, do qual a vacina HPV previne muito mais do que 90% o aparecimento dessas verrugas. A Austrália, que implantou essa vacina em 2006, ela quase zerou as verrugas genitais, mostrando, de fato, a efetividade fantástica que tem a vacina em relação às verrugas genitais. Um estudo, porque quando nós implantamos essa vacina em 2014, talvez tenha sido uma das vacinas que mais se discutiu dentro do Ministério, desde 2006, se trabalhou com as sociedades científicas, com a população, com outros ministérios, com as igrejas. Desculpe para a implantação dessa vacina. Uma das questões colocadas foi que se fizesse um estudo de custo-efetividade que o Ministério da Saúde fez para dizer qual era o público-alvo que deveria ser beneficiado com essa vacina, se realmente era uma doença que tinha impacto na saúde pública brasileira, e que tem, para onde a gente iria implantar, e uma série de recomendações. E uma das recomendações foi que a gente fizesse um estudo de prevalência nacional, que nós não tínhamos até o momento, né, para se saber qual
qual era o retrato da infecção HPV no país, para você estudar fatores sociais, demográficos, culturais, né, relacionados à questão da infecção. E, em 2018, nós encerramos um grande estudo, que é o primeiro estudo de prevalência nacional da infecção HPV, feito em conjunto com o grupo de pesquisa do Hospital Menino Jesus, do Moinhos de Ventos, no Rio Grande do Sul, que mostrou que 53% da população estudada, ou seja, a população de 15 a 26 anos, tinha, porque foi coletado a amostra genital e a amostra de orofaringe, tanto de meninos como de meninas, tinham a presença de HPV. E vejam aí, com diferenças regionais importantes, né? Chegando na região Nordeste, a região com a maior prevalência de HPV, a 58%, e a menor foi a região Sul, com 49,68%. A importância desse estudo é que a segunda fase dele já foi aprovada, vai ser realizada em 2020, e nós vamos poder medir o impacto da implantação da vacina no país, além de ver também a questão do impacto na questão oncológica dos cânceres de orofaringe, que a gente ainda não tem esse retrato no país, né? E vejam, desses 53% que tinham HPV, olhem a gravidade, 35,18% tinham HPV de alto risco, ou seja, tipos de HPV que, no futuro, podem se transformar em câncer, dependendo da situação de quem os tem, e 30% tinha vários tipos de HPV. Foi feito extração de DNA, genotipagem, para saber quais eram os tipos, mas foi uma pesquisa realmente muito importante que foi feita pelo Ministério da Saúde. Outros resultados interessantes, mostrou para a gente que a idade média do brasileiro da primeira relação sexual, nós até achávamos que era mais baixa, foi de 15,2%, né? Que a prevalência encontrada, essa prevalência alta, na verdade, o Brasil não está sozinho, outros países do mundo também encontram. E que o vírus é um vírus absolutamente democrático. Ele atinge tanto pessoas da classe D como pessoas da classe A, né? E que a sua prevalência diminui somente nas mulheres. Nos homens, ela continua aumentando no decorrer da vida, né? E que também tem certos comportamentos que aumentam a chance da questão da prevalência do HPV, e aí eu destaco a questão do número de parceiros. Quanto maior o número de parceiros, maior é o risco, e também a questão do fumo, que é uma situação de risco, né? Aqui, só para mostrar para vocês que 96 países do mundo já utilizam a vacina HPV. A grande maioria deles utiliza a vacina quadrivalente. E se a gente pegar aqui as Américas, 9 países, incluindo o Brasil, inclui tanto meninos como meninas nos seus programas de saúde pública, de vacinação, né? A vacina previne contra os 4 principais vírus, ou seja, o HPV-6 e o HPV-11, causadores das verrugas genitais, e o 16 e o 18, que causam aí 70% dos cânceres que a gente mostrou anteriormente, né? A questão da segurança da vacina, eu gostaria muito de chamar a atenção, porque esse é um fator que tem atrapalhado e muito a questão das coberturas vacinais, das notícias falsas, dizendo que, até o momento, mais de 300 milhões de doses de vacina já foram distribuídas em todo o mundo, e dos quais o Ministério da Saúde já distribuiu 41.300.000. E aí, deputada, eu gostaria de parabenizar os deputados que fizeram esse projeto de lei da ampliação. É importantíssimo essa questão, mas eu gostaria também de chamar a atenção. Vocês vão ver por que da faixa etária de adolescentes jovens, a importância que é você fazer a vacina, a sua efetividade, quanto mais jovem, mais efetiva ela é antes da primeira relação sexual. O estudo de prevalência mostrou que o Ministério foi muito acertado quando escolheu essa faixa etária até 14 anos, 11 meses e 29 dias, e que é a segunda vacina mais cara do nosso elenco de vacinas no Ministério. De 2014 até o momento, só para vocês terem uma ideia, já foram mais de 2,4 bilhões só para a compra
dessa vacina. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito para que a gente possa melhorar as coberturas vacinais neste grupo que é considerado o grupo prioritário para a vacinação, não só aqui no Brasil, mas em outros países do mundo, né? A questão da segurança, aí, o Comitê de Segurança de Vacinas da OMS, que vem regularmente, de 2 em 2 anos, fazendo reuniões para avaliar a segurança da vacina, e tem afirmado até o momento, a próxima reunião será agora em novembro, que não há nenhuma evidência de eventos adversos graves relacionados à vacina HPV ou que contraindique a sua atual recomendação. E eu trouxe aqui para vocês 2 grandes estudos aí em relação ao público-alvo populacionais, um feito na França e o outro na Dinamarca e Suécia, que acompanhou milhões de mulheres e revelou que não teve nenhum tipo de envolvimento da vacina HPV, nem com esclerose múltipla, nem doenças desmineralizantes, né? Ou seja, a tão propalada a questão da Guillain-Barré relacionada à vacina, doenças neurológicas, isso tem... E outros estudos tantos mostram e comprovam a segurança dessa vacina. Em relação à questão da efetividade, meus colegas certamente vão falar, mas também tem outros estudos já mostrando a redução drástica das verrugas genitais e de lesões pré-cancerosas na Austrália, no Reino Unido, no Canadá, onde essa vacina foi implantada anteriormente. Aqui, só lembrando para vocês, o Ministério da Saúde, com muito esforço e sabendo da necessidade da implantação dessa importante vacina, que era um desejo dos grupos de mulheres, das sociedades científicas, foi feita uma implantação gradativa. Em 2014, a gente iniciou com meninas de 11 a 13 anos. Em 2015, nós incluímos o grupo da população até 26 anos com HIV/AIDS, que é uma população muito mais suscetível de ter lesões pré-cancerosas e cancerosas, e nós fomos evoluindo, e em 2017 ampliamos esse grupo etário para 9 a 14 anos e incluímos também os meninos. Isso é uma questão de gênero, até porque, quando você vacina o menino, você possibilita que a mulher se infecte menos, você reduz os desfechos negativos também dessa população de homens, e também incluímos aí, além da população HIV positiva, foram incluídas as pessoas que têm problemas oncológicos e transplante de medula óssea e órgãos sólidos, ou seja, é um elenco grande dessa população. Se você pegar países, por exemplo, como a Argentina, ele inclui 2 faixas etárias, o Chile também, né? Ou seja, a gente tem aí uma faixa bastante ampla. E também em relação quando eu falei da disponibilidade da vacina, lembrar que nós não temos nenhuma vacina para vencer, né? O estoque vai até 2021 e a gente espera utilizar essas vacinas nesse público. Por que foi escolhido essa faixa etária? Isso foi motivo de longos estudos, de ver a experiência de outros países, porque a época mais favorável é antes do início da sua vida sexual. Tá? Essa vacina, ela acaba dando para esses adolescentes, né, uma quantidade muitas vezes maior de anticorpos do que a produzida pela infecção natural, e esta é a época favorável e ideal, e é a que muitos países do mundo a fazem. Tá? E como é que estão as coberturas vacinais? Todo esse esforço do Ministério da Saúde, dos estados, dos municípios, das sociedades científicas, de todos que vêm trabalhando, das organizações não governamentais, o que isso resultou em relação às coberturas vacinais? O que a gente vê aí que nós temos somente 8 estados que conseguiram atingir a cobertura de 80%. Tá, que é a cobertura desejável. Enquanto a gente não tem estudos dizendo que somente uma dose de vacina vai impactar nessa redução, nós precisamos de 2 doses. Hoje, para as meninas, o que nós temos é uma cobertura aí de 51% para as nossas meninas. Se a gente olhar os meninos, mesmo que a gente saiba que essa vacina foi introduzida somente em 2017, a situação é mais dramática, com uma explicação. É nesse sexo onde a gente tem a maior dificuldade de informação. A gente tem estudos, não só aqui, mas em outros países, mostrando que, às vezes, a família tem uma menina e um menino. Vacina a menina, não vacina o menino, porque não acha que o menino não precisa. O desconhecimento é maior. Né? E o que faz as pessoas não se vacinarem? Tá? É uma série de questões. A primeira começa
com o nosso público. Vacinar adolescente é um desafio em qualquer país do mundo. Esse público que acha que não vai adoecer nunca, que não vai a serviço de saúde, muito menos para tomar uma injeção. Isso já é uma dificuldade. Nós incluímos a vacina de meningo C, que combate a doença meningocócica, uma doença que pode matar em 24 horas, dizendo, nós vamos fazer isso, que é importante como reforço do adolescente, e isso vai puxar as coberturas de vacina HPV. Um desastre também, a cobertura da meningo não chega a 50%. Né? E tem outras questões a serem discutidas, a questão já levantada da escola, postos de vacinação. A primeira dose, em 2014, foi feita nas escolas, nós tivemos 100% de cobertura, 80% em 3 meses. Tá? Aí o que aconteceu, eu vou mostrar para vocês, toda a questão das fake news, da boataria de eventos adversos, fez com que as escolas ficassem amedrontadas, não quisessem mais essa vacinação e dificultando aí o acesso dessa vacinação. A questão do acesso, e o Ministério tem trabalhado com isso, inclusive com uma portaria financiando em todos os estados da federação aquelas unidades de saúde que querem abrir em horário fora do horário até às 6 horas da tarde, para que possibilite a ida do pessoal, o despreparo do profissional. E aí eu incluo toda a equipe de saúde, inclusive nós, médicos. É impressionante. E aí tem estudos mostrando que, quando a família quer e o médico prescreve, a chance de ser vacinado é 98%. Quando isso não acontece, baixa para 8%. Ou seja, nós, profissionais de saúde, temos uma responsabilidade muito grande de promover a vacina, a questão da desinformação, os mitos, fake news, o impacto na mídia e o antivacinismo, tudo isso é impactando na questão da hesitação à vacinação. O OMS agora colocou a hesitação à vacinação como uma das 10 maiores ameaças à saúde no mundo da população. Tá? E a gente precisa fazer com que a gente consiga que a população entenda a importância da infecção HPV e vacine seus filhos. Já estou terminando. Então, nessa nova era, onde tudo mudou, onde cresce boato, cresce mito, cresce risco, cresce a nossa responsabilidade. Eu acho que os senhores deputados e as senhoras deputadas têm um papel fundamental, né, e têm feito isso em apoiar todas as políticas públicas, de chegar à população com informações que levem a nossa população a vacinar os seus adolescentes. Né? Aqui, a questão dos eventos adversos, que aconteceu na segunda fase da pesquisa, em 2014, eu acho que vocês se lembram, saiu no Fantástico uma matéria que 13 meninas tinham tomado a vacina em Bertioga, tinham ficado paralisadas, uma grande repercussão. Isso foi um desastre. Mesmo no Fantástico seguinte, tendo sido desmistificado, porque a Secretaria Estadual de São Paulo imediatamente mandou uma equipe, revirou essas meninas, com neurologistas, com psiquiatras, foi feita punção lobar. Na verdade, era uma reação psicogênica, reação hoje que é conhecida e que, inclusive, está no nosso CID, que a própria Organização Mundial da Saúde reconhece. Esse fato não aconteceu só no Brasil, a gente tem aí a Colômbia, com 400 meninas também com a vacina HPV, a gente tem no Peru, a gente tem na Dinamarca, e a gente tem com outras vacinas também, ou seja, tudo aquilo que dá estresse pode levar à questão da reação psicogênica, que é o que está acontecendo no Acre também, com um grande impacto no Acre para a questão não só da vacina HPV, mas também para as outras vacinas. Né? Hoje é reconhecido, e aí essas 16 adolescentes com crises convulsivas, que saiu intensamente na mídia do Acre, 12 das quais já passaram pelo Instituto de Psiquiatria da USP e também foram avaliadas academicamente, com vídeo, encefalograma, ressonância magnética, todos os exames, acompanhada por uma equipe durante 15 dias, cada um desses adolescentes, né? E mostrado, é o local de referência no país para a questão das crises não epiléticas psicogênicas, mostrando que, de fato, desses 12, 10 eram, de fato, psicogênicas, 2 irmãos tinham epilepsia, de fato, mas era uma epilepsia genética que não tinha nada a ver com a vacina. Então, a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso que vem apavorando as famílias, dificultando o acesso a essa vacina tão importante. E aqui, tudo que o Ministério vem fazendo para combater as fake news. Hoje, nós temos uma equipe destinada a varrer as redes sociais e a responder qualquer notícia equivocada que saia, tanto no rádio, nos jornais, né? Ou seja, todo um trabalho publicitário que o Ministério vem fazendo para melhorar
não só em relação à vacina HPV, mas todas as vacinas que compõem o calendário. E esse aqui é o nosso movimento Vacina Brasil, mostrando a prioridade total e absoluta que o Ministério tem hoje em relação à promoção da vacinação. O ministro, o nosso secretário, têm sido absolutamente espetaculares no sentido de promover a vacina no país. E, para isso, eu conto com o apoio de todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, Ana Gorete. Vamos passar agora ao doutor Mauro Romero Leal, presidente da Sociedade Brasileira de DST. Boa tarde a todos. Cumprimentando a deputada Flávia, eu gostaria de cumprimentar todos vocês. Eu vim aqui para tentar dar o meu melhor, independente de orçamentos, independente de quaisquer situações. E também, perdão, vou correr demais, porque quando eu recebi eram 20 minutos, então eu vou tentar ir direto ao assunto. Eu sou dessas casas... Estamos sendo tolerantes, até então ninguém foi cortado, tá? Sim, sim. Mas a Gorete é muito mais bonita, né? Para poder ser tolerante, eu tenho que concordar. Sou dessa casa e tenho muito prazer, embora seja de uma linhagem de ginecologista, eu sou um ginecologista de carreira, eu atendo homem também numa clínica de DST, numa clássica clínica de doenças sexualmente transmissíveis. Então, embora seja um ginecologista, atender homem, para mim, é o meu dia a dia também. E quero agradecer dizendo que está aqui para provocar. Eu vim aqui para tentar causar uma reação, para tentar fazer alguma ação em vocês, e gostaria que vocês também, que decidiram vir aqui pelo ato político, podia estar em outra situação, mas decidiram vir aqui. E, junto com tudo isso, eu acho que a gente tem que pegar todas essas falas e refletir para ter um ato de inteligência. Muitas das vezes a gente começa uma discussão pensando numa situação e acaba concordando com outra. Muitas das vezes se começa numa posição e se termina com outra situação. Isso daqui, para mim, é muito claro, muito claro. Embora eu seja um professor titular, tenha mestrado, doutorado, pós isso, pós aquilo, com todos esses dados de números, de dados estatísticos, eu funciono para pessoa. Uma pessoa, para mim, é importante. Porque essa pessoa vai ser minha mulher, vai ser eu, vai ser meu filho. Então, eu, embora tenha toda a participação ao analisar os trabalhos como editor científico, como coordenador e orientador de pesquisa, eu vejo a pessoa. E de onde eu busquei isso? Não sei como, mas aos 17 anos, no mercado São José, perto de Laranjeira, eu comprei esse cartaz. Eu sustento que a única finalidade da ciência é de aliviar a canseira da existência humana. E nisso daí eu pauto o meu trabalho, quer seja na medicina, quer seja no dia a dia. Então, aqui, eu estou tentando fazer isso e agradecer. E tenho certeza que é uma reunião justa, que é um tema justo, que parabéns pela iniciativa e pela generosidade de fazer com que eu esteja aqui. Gostaria que vocês pensassem sobre essas frases. Uma vez com HPV, sempre com HPV. HPV não tem cura. Infecção por HPV oncogênico vira câncer. Quem já teve relação sexual ou tem ou teve HPV não se beneficia com a vacina. Muitas das vezes nós introduzimos um tema, e o tema da vacina, eu quero deixar bem claro que ele foi introduzido, ele foi desenvolvido para o câncer do colo do útero, mas, muito infelizmente, HPV não é só câncer de colo do útero, e nós temos que rever o nosso discurso. Porque quando eu insisto em botar HPV só câncer do colo do útero, eu estou falando só de um problema. E os colegas aqui já colocaram, Ana Gorete brilhantemente, já colocou cânceres de outras situações e
situações que não são cânceres e que são tão agressivas para a vida das pessoas. Então eu digo de cara, tudo isso daí é falso. Você cura HPV, você mesmo tendo HPV, a vacinação é benéfica. Por isso que muitas das vezes a gente faz um discurso dizendo tem que vacinar antes da relação sexual e depois eu quero convencer alguém que já tem relação sexual de vacinar. Como assim? Eu estou há 6, 10 anos escutando vacina antes da relação sexual e eu já tenho relação sexual, não preciso vacinar. Mentira! Mentira! Hoje, inúmeros trabalhos mostram que, ao contrário, beneficia. A biologia do HPV hoje é franca. Você pode não ter lesão e aparecer um câncer. E você pode ter um HPV do grupo oncogênico e ter uma neoplasia. E esse slide daqui, eu gostaria que todos gravassem. A cada dia o seu potencial de aquisição de HPV aumenta. Ele é maior, claro, aos 15 anos, porque se começa a atividade ali, mas aos 60 você tem o percentual do 15, do 30, do 40 e agrega ao de 70 anos. Quem disse que não se contrai HPV aos 60 anos? Então, isso daí é para vocês terem uma ideia que o risco cumulativo em 5 anos de uma nova infecção foi de 22% e aumenta a cada dia que passa. Isso daí serve para homem e para mulher. Podem ser infectados ao longo da vida. Era uma brincadeirinha para vocês votarem, que a tecnologia está tanta que chegou aqui, que eu vou fazer uma pergunta, vocês vão responder telepaticamente e eu vou captar através desse aparelho que eu tenho aqui no bolso. Por favor, votem. Em muitos países de alta renda, quais os seguintes cânceres relacionados a HPV estão sendo diagnosticados em uma taxa crescente? 1, 2, 3, votem, por favor. Captei. Será que vocês acertaram? O câncer que mais está aumentando no mundo é o câncer orofaringe. Vocês acertaram. O câncer que mais avança no mundo é o câncer de orofaringe. Então, cuidado ao discursar que é só câncer de colo. Quisera que fosse só câncer de colo duro, porque era só um problema, mas nós temos vários problemas. E aqui nós temos os que a Ana Goretti já falou, que a Luciana também já falou, é a carga de doença no mundo. A carga de doença de HPV é muito grande e verruga genital é uma situação que não é câncer, mas que se gasta um volume de dinheiro do SUS absurdamente grande e da medicina suplementar também. A medicina suplementar gasta um volume de dinheiro muito grande através das verrugas dos condilomas genitais, dos condilomas de boca, de condilomas de ânus e de pênis. Essas são as lesões, não são cânceres. Mas imagina tratar uma grávida com meio quilo de condiloma, como eu trato? Vou ter que botar na sala, fazer anestesia, deixar internada para fazer uma cirurgia de mais de 6 horas. Você imagina como se sai de uma cirurgia dessa? Você imagina como eu saí de uma cirurgia dessa? Acabou o dia, fui embora para casa para poder passear, porque eu, como médico, tenho uma carga muito grande para ver na boca, para ver no ânus, para ver no genital. De novo, eu vou votar para pedir a votação. E uma coisa também que a gente aprendeu, né? E eu quero saber se é verdade. Quem transmite mais? Mulher para homem ou homem para mulher? Quem transmite mais? Homem-mulher ou mulher-homem? Homem e mulher? Será? Na sexualidade tem só um lado? Muito cuidado. Tem trabalho científico que mostra que mulher
é mais efetiva na transmissão do HPV para o homem do que do homem para a mulher. Estudo mostrando uma taxa de intervalo, acompanhando o casal, uma trabalheira danada, mostrou um intervalo de confiança, dizendo que a transmissibilidade da mulher para o homem é muito grande. Em 2014, na África do Sul, Zulhouse acabou de dar uma aula e foi o Prêmio Nobel de Medicina por trabalhos com HPV e câncer do colo do útero. E eu fiz a seguinte pergunta para ele: professor, o senhor começou uma aula dizendo que HPV é uma doença sexualmente transmissível e o senhor acaba dizendo que tem que vacinar mulheres para o câncer do colo do útero. Por que não vacinar homens? Ele falou: eu não sei, nunca estudei isso, vou procurar saber. Um ano depois esteve no Brasil e hoje o Prêmio Nobel de Medicina por câncer de colo do útero explica e diz para todo mundo: se eu tiver que vacinar um gênero só, que vacine homem e não vacine mulher. Mas, na verdade, a prática é vacinar ambos os sexos. Nós construímos todo um arrazoado do HPV para uma situação. E nós temos que desconstruir para colocar como uma doença sexualmente transmissível. Se é uma doença sexualmente transmissível, é de mais de uma parceria. E outra coisa que eu venho falando há muito tempo, nós discursamos que os adolescentes merecem uma atenção única ou maior. Eu tenho dúvida se é única ou se é maior, porque a taxa de transmissibilidade e de aquisição de DST a partir de 50 anos já passou da adolescência. E o que eu faço com essas pessoas, homens e mulheres? Isso tem dados estatísticos. O Brasil tem esse dado. Taxa de HPV em pessoas acima de 40 anos, tanto homem como mulher, é muito alta, às vezes até maior em algumas situações do que na população. Os HPVs oncogênicos, segundo a faixa de idade também muito grande, e dizendo o que é lógico, se eu comecei a ter relação aos 15 e mantenho relação aos 60, eu vou tendo taxa cumulativa de chance de aquisição de doença. Você não precisa nem teste estatístico para se imaginar isso. E a média de idade já foi falada, né? A média de idade é 15 anos e 4 meses, mais ou menos 4. Então, pode ser aos 10, como pode ser aos 18. Então, é uma média. E a média é uns 50%. Então, eu tenho uns 50% que tem até 15, mas eu tenho 50% que tem mais. E se eu deixo para não vacinar essa turma, eu posso estar sendo conivente em piorar. E essa taxa de divórcio, olha que coisa interessante. O que tem a ver HPV com divórcio? O que acontece quando as pessoas se divorciam? Na maioria das vezes, conhece outra pessoa e começa um novo relacionamento. E uma pessoa com 50, 60 anos tem facilidade de camisinha, de falar de camisinha? E essas são as outras situações que o mundo está nos ensinando. É bom olhar ao redor, é bom olhar o mundo. O mundo diz, província de Espanha, vacina até 65 anos. Será que a Espanha é mais devassa do que o Rio de Janeiro? Do que a Baixada Fluminense? Os espanhóis estão vacinando 65 anos, 45 anos, enfim. Mesma coisa para o Reino Unido, vacinando pessoas com maior idade. E essas são as taxas de cânceres que a Ana já mostrou. O CDC americano mostrando fazer em órgãos, em pessoas transplantadas e mais. Nós aqui ainda botamos transplantadas. O ideal é pré-transplante ainda. Pessoas que estão na fila já podem entrar, por quê? Eles vão entrar no esquema de fazer uma inibição do sistema imune. Mesma coisa para pacientes oncológicos e a população-alvo dos imunodeprimidos no Brasil. Ou, evitem o imunodeprimido, colocaria pessoas que vivem com HIV até 26 anos. Imagina uma pessoa com HIV com 27 anos. Não entra na campanha. Como assim não entra na campanha?
E eles são o que mais tem HPV e que mais tem os problemas de doença sexualmente transmissível. Então, conhecimento nós temos, habilidade nós sabemos, agora temos que provocar, são atitudes. Por isso é que eu fico muito feliz, que eu acredito mesmo que as discussões públicas abertas, que a política, a arte de negociar, a arte de discutir, pode ser uma grande saída. Não tem vacina nas escolas no Brasil por decisão de gestão, por decisão política. Não é uma obrigatoriedade. Se coloca ou não na escola por decisão política. A gente tem que assumir isso. Por isso é que eu me sinto assim, extremamente feliz e orgulhoso de estar aqui. Vou acabar dizendo da decisão política. O Rio de Janeiro, o Brasil, teve uma revolta da vacina em 1906, quando o pessoal não queria vacinar contra a varíola. O povo foi para a rua no Rio de Janeiro e quebrou o centro do Rio de Janeiro. Nós fomos para a rua em 2013 e propusemos e fizemos uma marcha da vacina. Nunca me vi em rua com megafone, com família, em Copacabana, dizendo queremos vacina, queremos vacina. Isso ajudou, com certeza. A Itália já diz isso. O seu filho não tem caderneta de vacina, não tem matrícula. E é um país democrata, não é um país totalitário. Os Estados Unidos, a mesma coisa. Na Alemanha, o ministro chegou a falar: vacine seu filho ou seja multado. Vacine o seu filho ou seja multado. Não vacinou, não tem escola e tem multa. Isso é uma decisão política. Uma decisão política. O que aconteceu com o magistrado aqui em Santa Catarina? Os pais foram e não quiseram vacinar. Ele falou: ou o senhor vacina o seu filho, ou o senhor vai ser preso. O senhor não tem o direito de não vacinar o seu filho. É maus tratos à criança. Isso está na lei, não preciso fazer lei. Já está na lei. Está lá. Ademais, não há razão plausível para retardar. Isso é Brasil, Santa Catarina, julho de 2019. Vacine o seu filho ou a senhora será presa. E agora, para eu acabar, né, do meu impulso, eu estou aqui porque eu quero o melhor. Eu não vim ao mundo para o mais ou menos, eu vim ao mundo para ter o meu melhor. Muitas das vezes não consigo. O mundo tem algo melhor em vacina contra HPV, que é a vacina nonavalente. O Brasil só tem a bivalente e a quadrivalente. O mundo todo já tem a nonavalente, que tem uma cobertura maior, porque a vacina quadrivalente não cobre todos os tipos, e a nonavalente tem um grupo maior, e nós não temos. Não tem prazo de chegar no Brasil. Como assim? Eu tenho que exigir, eu tenho que lutar, porque a vacinação para 9 tipos é melhor do que para 4. E a gente diz: por que não temos ainda a melhor vacina contra HPV? E esse é o esquema do Brasil. E aí eu vou tentar botar a minha posição, senhora deputada, a minha posição perante ao esquema de vacinação. Esse é o dado do Brasil, no qual todo dia eu agradeço. Todo dia eu agradeço porque nós temos isso daí. Mas eu quero mais, eu quero um pouco melhor. Então, para mim, imediatamente, hoje não tem dúvidas, o mundo não tem dúvida, o mundo já não usa mais a bivalente nem a quadrivalente, o mundo melhor já parte direto para a nonavalente, inclusive Chile e Peru, na América Latina já tem. Então, para mim, ambos os sexos até 17 anos, pelo menos. Por que eu paro em 17 anos? Primeiro que eu tenho noção de custos, de orçamentário. Porém, quando a vacina foi iniciada, quem estava no último ano, no ano seguinte não pôde vacinar. Então, quando a vacina entrou, as meninas de 14, 15 anos não vacinaram. E elas hoje podem estar com 17, que eu quero que seja vacinado. Pessoas de ambos os sexos que vivem com HIV, transplantadas e oncológicas, até 45 anos é o mínimo que a gente pode exigir hoje.
Não só 26, 45 pessoas que vivem com HIV. E uma coisa interessante que é uma população, senhora deputada, que diz para mim todo dia, eu vou ter relação desprotegida e com múltiplos parceiros. Sabe quem são essas pessoas? Os usuários de profilaxia pré-exposição. Ele pega o remédio antiviral, vai para a balada ou vai para uma situação de risco e recebe uma carga de um remédio extremamente caro. E ele é um potencial contaminado por uma DST. E na DST eu tenho 2 vacinas, hepatite B e HPV. Então, eu gostaria de pensar na profilaxia pré-exposição e na profilaxia pós-exposição. É um grupo pequeno, mas quem atende pacientes como eu sabe que essa população é rica de doenças sexualmente transmissíveis. Quem mais tem DST é quem já tem uma DST. E ele toma o antiviral para não se contaminar contra HIV. Então, esse pessoal que é acolhido e bem acolhido em alguns postos deve receber uma atenção maior e para o HPV não será dinheiro jogado fora. E, por último, uma atenção maior para as pessoas que sofrem abuso e estupro. Também deveria ter um apoio maior na prevenção, porque o estupro e o abuso sexual deve ter uma atenção maior. Não é medicação aguda, é uma medicação prolongada, no qual eu deveria. E aqui eu quero dizer como cidadão, como médico, que tem doença também. Eu quero sair de casa para atender como gostaria de ser atendido. E aqui a minha defesa é como se eu estivesse do outro lado, como se eu tivesse um filho de 17 anos, de 18 anos, para poder ter uma vacinação, ou ter uma pessoa HIV infectada com 30 anos. O que eu faço com ela? Não faço a vacina para ela? Então, eu gostaria de dizer e terminar com esse painel do Cobra, que é uma coisa linda. Todos somos um. A gente pensa que a gente é sozinho, mas não é, né? Todos somos um. Por isso é que eu acredito que do debate, um puxa para lá, outro puxa para cá, há de ter um consenso, há de haver um prazo, um tempo para essa organização e dizer para vocês que eu ainda me sinto mesmo como um amigo do homem, como um grande perseverante, um amigo da família, como esse cara que formou em 80. Ainda tenho esse tesão ainda dentro de mim. Obrigado, pessoal. Obrigada, então, Mauro, presidente da Sociedade Brasileira de DST. Eu passo a palavra agora para Rosane Ribeiro Figueiredo Alves, coordenadora do curso de Medicina da UFG, Universidade Federal de Goiás. Bom, eu agradeço imensamente o convite para participar dessa audiência pública, em meu nome, em nome da coordenação da Faculdade de Medicina da UFG e em nome da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia. Vamos falar, então, da eficácia e faixa etária da vacina. Como falou o Mauro Romero e os anteriores, é a infecção de transmissão sexual mais comum no mundo. A incidência cumulativa, alguns autores dizem que a probabilidade da mulher adquirir durante a vida o vírus HPV gira em torno de 75%. E os fatores de risco. É evidente que o comportamento sexual é o que determina a infecção, porém, existe um outro fator muito importante, que é a imaturidade biológica do colo do útero de adolescentes e mulheres jovens. O colo do útero de adolescentes e jovens é recoberto em grande parte pelo epitélio colunar. Epitélio colunar é uma camada única de célula. Ele sofre frequentemente microtraumatismos com a relação sexual, que permite a entrada do HPV e de outros agentes
de transmissão sexual. Muito interessante esse artigo, publicado já antigo, né, um estudo de Weiner, de Mossi, que também são estudos clássicos da infecção pelo HPV em adolescentes e jovens. O que ele iniciou um estudo no dia 0 com virgens. E elas começaram a ter atividade sexual. Olha só, com 24 meses de atividade sexual, 40% infectadas pelo HPV. 36 meses depois do início da atividade sexual, 50% infectadas pelo HPV. Em Goiânia, a gente tem um grupo na pós-graduação de estudos do HPV. E nós temos, de base populacional, nós temos 3 estudos muito interessantes publicados em revistas de alto impacto. Nessas publicações, a prevalência da infecção pelo HPV na faixa etária de 15 a 19 anos varia de 28% a 47%. E, assim, quais são as evidências, né? Dito a vulnerabilidade da mulher jovem, da adolescente e da mulher jovem, comparada com a mulher adulta e comparada com o homem, quais são as evidências disponíveis na literatura sobre a eficácia e a faixa etária da vacina contra o HPV? Publicação de 2011. Incluiu 7 ensaios clínicos randomizados, com idades de 15 a 45 anos. Foram 44 mil participantes. Para se ter uma ideia desse número, basta dizer que um ensaio clínico randomizado, com mais de 1.000 participantes, é nível 1 de evidência. Então, isso aqui é nível de evidência A, nível 1. Quais foram as conclusões desse estudo? Eficácia elevada. Elevada para suprimir infecção daqueles tipos, para evitar a infecção daqueles tipos contidos na vacina, segura e bem tolerada. E, olha só, medida efetiva de saúde pública se aplicada antes do debut sexual, antes do início da atividade sexual, pelo simples motivo de que a vacina HPV não é curativa e pelo simples motivo que 25% a 40% das mulheres já estão infectadas. Isso, como medida de saúde pública, a gente tem que diferenciar medidas de saúde pública das medidas do nosso consultório. No meu consultório, eu amplio a faixa etária, porque ela está fazendo uma vacina que não vai ter a melhor eficácia, mas que ela está pagando do recurso dela e não do recurso de todos nós. E olha só a conclusão desse estudo de 2011. Olha só. Em amarelo, a vacinação de adolescentes, mulheres, antes da atividade sexual, se mostrou como a mais efetiva medida de saúde pública para proteger contra o câncer do colo do útero e suas lesões precursoras. E aí, 7 anos depois desse artigo, ele foi publicado em 2011, vem um artigo publicado em 2017, que ele faz uma revisão da primeira década da vacina. Né? Essa revisão, o que mostrou? É uma excelente proteção, igual ao estudo anterior, para prevenir aquelas doenças induzidas pelo HPV, pelos vírus contidos na vacina. Mas ele dá ênfase a dois assuntos principais. O primeiro deles é o esquema de dose da vacina. Até 15 anos, o sistema imunológico responde muito bem. 2 doses são suficientes. Depois de 15 anos, para ter a mesma resposta, eu preciso de 3 doses. Aí vocês imaginam ampliar a faixa etária, eu vou aumentar pelo menos conta de médico e de ginecologista, mas eu vou aumentar pelo menos 30% nos gastos públicos. Enquanto fora dessa faixa, o gasto deveria ser individual. Né? E ele dá ênfase a outro assunto, ela é estritamente profilática. Ela não cura a infecção adquirida. Qual é a prevalência da infecção pelo HPV de 15 a 25 anos? Varia de 30% a 40%, a 47%. Quer dizer, eu vou estar dando vacina a 47% da população infectada, quando eu poderia fazer isso onde 100% estavam sem o vírus HPV. E isso corrobora, então, a conclusão do estudo anterior, que é uma medida efetiva antes da relação sexual.
E aí, e nos homens, né? Artigo de 2018, também revisão sistemática com nível 1 de evidência, né? 10 ensaios clínicos randomizados, 5.000 participantes. Né? É verdade, o HPV causa câncer de ânus, de pênis, de cavidade oral, que atinge o homem. Seria muito altruísmo do homem vacinar só para proteger a mulher de câncer de colo do útero. Mas ele também tem cânceres. Né? Só que os cânceres induzidos pelo HPV no homem têm uma incidência infinitamente menor que o colo do útero. O grande problema de saúde pública é o câncer do colo do útero. E outra informação, o câncer anal, de pênis e de cavidade oral, o percentual de infecção pelo HPV é muito menor do que 99,7% do colo do útero. Aqui no câncer da cavidade oral, que vem aumentando realmente nos últimos tempos, os fatores de risco mais importantes são o tabagismo e o alcoolismo. O HPV não está em todos. Então, a gente tem que ter... onde o HPV mais prevalente seria no câncer anal. E aí, muito importante, incluir homens para proteger, principalmente, homens que fazem sexo com homens. E, principalmente, se esses homens que fazem sexo com homens têm o HIV. Que aí a prevalência do câncer anal vai lá para cima. Né? Mas aí quais são os resultados desse exame? A eficácia é moderada em quem está infectado, não vai curar a infecção que está ali. Né? E é elevada em não infectados. Então, mais uma vez, a vacinação de homens é efetiva antes do início da atividade sexual. E aí, ele olha, na terceira linha, olha só, isso apoia a recomendação para a vacinação de meninos antes do início da atividade sexual, com o objetivo de estabelecer uma ótima proteção contra o câncer do colo e contra as doenças induzidas pelo HPV. E aí, uma coisa muito interessante, publicado no Lancet. Lancet é uma das revistas mais rigorosas da literatura médica, né? Publicado no Lancet em 2016. Ele faz uma estimativa global do número de programas de vacinação no mundo. Só que até 2014, aí os números são um pouquinho menores do que já foi relatado aqui. Até 2014, 68 países e 12 territórios tinham aderido a programa de vacinação contra o HPV. Mas olha só, a coisa ruim disso é que países de média e baixa renda, onde estão 80% dos cânceres de colo do útero, os programas de vacinação é só em 1%. Quer dizer, em nível mundial, a vacina não vai ter tanto impacto. Ela vai ter impacto nos países onde o rastreamento citológico já diminuiu em muito a incidência do câncer do colo do útero. E o que mais que esse artigo informa do mundo? Que todos os programas, o alvo são meninas de 9 a 14 anos. Alguns países desenvolvidos de alta renda ampliaram temporariamente a vacinação como uma estratégia de recuperação, para pegar exatamente aquelas meninas que fugiram da faixa etária. Isso é temporário, a gente vai ver adiante como é que foi. A vacina em escola, quase todos os programas, vacinação em escola, porque é a estratégia mais fácil, é lá onde estão os meninos de 9 a 14 anos. Né? E 2 doses foram introduzidas em 20 países, mas isso em 2014, que passou a ser recomendação da Organização Mundial da Saúde a partir de 2015. Isso, provavelmente, hoje está muito maior do que só 20 países. E aí, nessa altura, com todas essas informações, é muito útil a gente olhar para um exemplo específico, um exemplo real. A Austrália, ela fez uma implementação total de todas as medidas de prevenção. E vai ser o primeiro país no mundo a vislumbrar a eliminação do câncer do colo do útero como um problema de saúde pública. Então, o que fez a Austrália? Instituiu a vacinação com a vacina quadrivalente em 2017, fez só para meninas, fez uma recuperação de 2 anos, de 14 a 26 anos, porque ela é rica, ela tem dinheiro para isso. Não tem outros problemas de saúde pública que nós temos no Brasil e que temos que acudir todos.
né? Em 2013, ela incluiu meninos. Também foi o primeiro país a incluir meninos no esquema de vacinação. E, após 2014, o que a Austrália, exemplo para o mundo, faz? Vacina meninos e meninas de 12 e 13 anos. E o que ela fez em 2018? Introduziu a vacina nonavalente para meninas, para os ambos os sexos de 12 e 13 anos. Vacina quadrivalente, a previsão, se houvesse, porque isso é teórico, uma cobertura vacinal de 100%, ela protegeria 70% dos cânceres do colo do útero. A nonavalente, se houver uma cobertura de 100%, ela vai proteger de 80% a 90%. Né? Ocorre que a Austrália tem também um sistema de vigilância epidemiológica muito atuante. Ela faz o registro não só de câncer, mas das verrugas genitais, da triagem citológica e da cobertura populacional da vacina. E aí, olha só, uns 2 artigos interessantíssimos, publicados 4 anos após o início da vacinação na Austrália. A linha vermelha, no primeiro gráfico, é a vacinação, verrugas genitais em meninas. A seta indica o início da vacinação. Naquela época, meninos não eram vacinados. O que ocorreu com as verrugas genitais? Quase desaparecimento, 4 anos após a introdução da vacina. O que aconteceu com meninos que não eram vacinados? Diminuição acentuada, quase desaparecimento das lesões, porque eles estavam se relacionando com meninas que não tinham HPV. Isso chama-se imunidade de grupo, né? Que é muito importante e que é fruto da alta cobertura deles. A Austrália tem uma cobertura sempre de 70% acima. A mesma coisa aconteceu com as alterações citológicas pré-cancerosas. Agora, câncer, gente, o espaço de tempo entre adquirir o HPV e transformar em câncer leva 30 anos, pelo menos. Se eu faço uma vacina, porque, assim, fazer vacina na mulher com 60 anos, que ela adquiriu o HPV agora, ela provavelmente vai ter tempo dela fazer lesão pré-cancerosa, mas o câncer vai lá para 90 anos. Então, a gente tem que ver isso. A vacina é uma proteção a longo prazo, que tem que ser um investimento governamental na faixa etária correta. Além desse programa de vacinação excelente, agora eu vou mais rápido, que já apitou, né? A Austrália tem um programa muito bem organizado de triagem de lesões pré-cancerosas. Olha só, até 2010, a incidência do câncer do colo do útero tinha reduzido em 50%, só com a triagem citológica. Né? Mas, em 2017, ele implanta a triagem citológica com o teste HPV, que tem uma sensibilidade muito maior. E a Austrália faz muito isso, um programa, um estudo de modelagem matemática para fazer uma previsão do futuro. Né? E o que esse estudo previu? Que essa é a estratégia de maior efetividade, maior economia, porque, embora um exame seja mais caro que a citologia, ele vai ser repetido a cada 5 anos, enquanto a citologia a cada 3. Né? E, muito bom, o maior impacto vai ser na coorte vacinada. E outro artigo muito interessante, eu faço questão de apresentar isso, porque aqui nós estamos diante de pessoas que fazem leis. Né? E, para fazer leis, é muito bom saber o que está fazendo outros países. Né? Esse artigo, publicado em 2019, ele tenta responder a pergunta: qual o impacto de se atrasar a implantação do teste HPV por 1 ano? Né? Foi conduzido na Inglaterra, usando também esse modelo matemático validado. Né? Calculou o número de cânceres até 2030 e calculou o impacto de, ao invés de introduzir o teste HPV em 2019, introduzir até 2020. Né? E olha só, com essa troca, a perda de oportunidade de prevenir 581 casos de câncer do colo do útero até 2030, com
um valor estimado de 32 milhões de euros não economizados. Né? A conclusão isso é uma perda mensurável e é prioritária em tomada de decisões. E aí vem a pergunta agora. Qual a necessidade de ampliar a faixa etária? Se a imunogenicidade diminui após 15 anos, se a eficácia diminui, porque 28% a 50% delas já estão infectadas pelo HPV. Né? As consequências seriam uma relação custo-benefício desfavorável. Né? Porque vai precisar de 3 doses, aumenta de 30% né, nos custos, vai ser uma população-alvo maior, vamos supor que dobre a população-alvo, aí eu vou ter um valor 130% maior nos gastos públicos, que são os nossos gastos. Né? Vou vacinar 40% aproximadamente de infectados e vou ter uma dificuldade de cobertura muito mais fácil eu pegar uma faixa etária pequena em escolas do que pegar uma faixa etária ampla para vacinação. E lembrar, mais uma vez, vacina é a longo prazo. A médio prazo seria o rastreamento de lesões precursoras. O carcinoma in situ, que é a lesão precursora por excelência, ela leva de 2 a 10 anos para evoluir para câncer. E é uma coisa rastreável, tanto pela citologia quanto pelo teste HPV. Então, qual que é a mudança que necessitaríamos, né, caso houvesse recursos disponíveis para isso? Né? Aumentar a cobertura da vacina, né? Triar precursores. A vacina impacta quando a coorte de 15 anos atingir 45 anos, e a triagem citológica, o impacto em menor tempo, em até 10 anos. Né? A outra necessidade, introduzir a triagem cervical pelo teste HPV, de muito maior sensibilidade do que a citologia, e substituir a vacina quadrivalente pela nonavalente. Aí, sim, os gastos vão compensar os benefícios. Há uma relação adequada com relação a custos e benefícios. Eu agradeço muito a atenção dos senhores. Parabéns, doutora Rosane Ribeiro Figueiredo Alves, ela que é coordenadora do curso de Medicina da Universidade Federal de Goiás. E gente que sabe, né? A gente fica até querendo ouvir mais. Pena que o tempo, né, doutora? Porque dá para perceber de longe o conhecimento que a senhora tem. Inclusive, nós temos recebido aqui na casa pessoas ilustres do estado vizinho de Goiás, como o doutor Nelson, a doutora Melissa, que estiveram aqui recente, falando de uma pesquisa inédita na Universidade Federal, lá do seu estado. Então, parabéns aí pelo discernimento e especialmente por ter vindo a brilhantar essa audiência. Eu quero também registrar a presença do vereador Augustinho Figueiredo, não sei se é seu parente, estou brincando, do Augustinho Figueiredo, lá de Guajará-Mirim, é uma cidade de divisa ali da Bolívia, lá de Rondônia, está nos prestigiando. A gente agradece ao vereador Augustinho, é deficiente visual, faz um trabalho fantástico lá em Guajará-Mirim, igualmente Felipe Rigoni, que também tem essa mesma deficiência, e não é empecilho para que eles possam realizar um grande mandato. Concedo a palavra à doutora Angélica Nogueira, representante da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Por favor, fique à vontade. Muito obrigada, Silvia Cristina, deputada. Também agradeço a Flávia Moraes pela inclusão dessa importante pauta da eficácia da vacinação anti-HPV. Cumprimento meus colegas de mesa, que fizeram muito mais fácil o meu trabalho agora. Muito obrigada pela presença de todos. Peço atenção aos meus conflitos de interesse para essa apresentação. Câncer do colo do útero é um problema de saúde pública mundial. São 500 mil casos novos e 300 mil mulheres morrem com câncer do colo do útero anualmente. Como já dito, não é só câncer do colo do útero. Câncer de canal anal, pênis, vagina, vulva, orofaringe também são HPV relacionados. No nosso país, o câncer do colo do útero é o câncer ginecológico mais comum. É a terceira causa de câncer na mulher atualmente. São 16 mil casos novos por ano. A gente não conseguiu ter uma redução significativa em incidência, uma pequena redução em incidência, há amplas variações regionais.
na região norte do país, câncer do colo do útero ainda é o câncer mais comum na mulher, suplementando o câncer de mama. A mortalidade no Brasil, desde a implementação do programa de Papa Nicolau, está estável. A gente conseguiu reduzir um pouco a incidência, mas a gente ainda não impactou a mortalidade. Muito provavelmente, porque esses dados são nossos, do Instituto Nacional de Câncer, a maioria das pacientes ainda são diagnosticadas com doença localmente avançada e avançada. Muito provavelmente, o Papa Nicolau está pegando as mulheres com doença mais inicial, e daí uma redução pequena em incidência, e não impactamos mortalidade. Opa. Acho que passou, agora foi. Você passou aí? Pode virar aqui e deixar comigo? Não, o passador. Aqui, que aí eu passo direto, fica mais fácil. Então, a maioria das pacientes sendo diagnosticadas com doença localmente avançada e avançada, e essa é a mulher que tem menos receptividade a fazer o seu preventivo. Bom, se a gente olhar, esse eu acho que é um ponto que a gente precisa trazer em debates futuros aqui. Em médio prazo, em curto prazo, não é a vacina que vai resolver a questão do câncer do colo do útero, e esses dados são do Ministério da Saúde. Por exemplo, no Maranhão, onde o câncer de colo de útero é a causa mais comum de câncer na mulher, e o câncer de pênis é o câncer mais comum do homem. Na contramão de todos os dados mundiais, a cobertura de Papa Nicolau é de apenas 4% na população-alvo. A gente precisa trabalhar isso. Esse é um dado do nosso Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, apresentado no maior congresso de oncologia do mundo, a ASCO. Nós entrevistamos 600 mulheres com câncer de colo do útero no Brasil e perguntamos: por que vocês não fazem o preventivo? E as 3 principais respostas não incluíram acesso. A principal resposta foi falta de conhecimento sobre o exame. Depois vinha vergonha e falta de interesse. A gente não tem interesse por uma coisa tão importante quando a gente não conhece o que ela pode causar nas nossas vidas. Estamos falhando na divulgação do preventivo de Papa Nicolau. Há outros problemas que depois a gente pode entrar na discussão: qualidade de lâmina, falta de identificação de lâmina, coisas possíveis e baratas de serem resolvidos. Bom, a doença já foi amplamente discutida, é uma doença relacionada ao HPV, o câncer do colo do útero. A vacina pode evitar verrugas e a doença benigna e maligna. Vamos deixar nosso preconceito de lado. O já citado estudo POP, desenvolvido pelo Hospital Moinho de Ventos em conjunto com o Ministério da Saúde, mostrou que uma coisa que a gente já sabia: 54% da população adulta que participou da pesquisa tinha HPV, então isso é uma infecção de todos nós, e 38% com HPV de alto risco. Uma vez que a gente tem o contato com HPV, por fatores individuais, a gente pode manter essa infecção, e isso no futuro desenvolver um câncer do colo do útero. A imunossupressão, o tabagismo, uso de anticoncepcional, outras causas individuais podem levar ao desenvolvimento. Desencadeiam-se as cascatas da carcinogênese e desenvolve-se o câncer. Bom, já dito, então, que não só o câncer do colo do útero, mas vários outros cânceres. Esses números são muito importantes quando a gente vai pensar em vacinar. Então, a gente falou que 500 mil mulheres têm câncer do colo do útero, 750 mil pessoas no mundo têm tumores HPV relacionados por ano. Isso corresponde a 11% de todos os tumores da mulher. Isso corresponde a 5% de todos os cânceres do ser humano. Imagina se a gente vai conseguir ser efetivo na vacinação. Olha o número de pessoas que deixarão de ter suas vidas interrompidas, sua qualidade de vida ceifada por uma doença evitável. Bom, não é nosso foco de hoje, mas quando a gente não consegue interromper isso, as pacientes passam por cirurgia, radioterapia, quimioterapia, dependendo do estágio da doença, essas combinações dessas modalidades, com significativo impacto em qualidade de vida, significativo impacto em mortalidade. E olhando aqui, por exemplo, as pacientes com diagnóstico à distância, doença à distância, é o diagnóstico 17% só de sobrevida em 5 anos. Bom, a gente está aqui hoje para discutir a vacina. É uma vacina que trata uma doença de alta incidência, há um muito forte potencial de carcinogênese, e a eficácia da vacina já é comprovada, acho que não é o objetivo de hoje.
E, alinhado com as minhas colegas que apresentaram antes, eu acho que o foco dessa discussão ele está um pouquinho desviado. Eu acho que a gente está correndo um risco, isso foi uma publicação nossa na revista Cancer, um alerta para a América Latina, um alerta para o Brasil, de que a gente corre o risco de fazer com a vacinação anti-HPV o que nós fizemos com o Papa Nicolau, uma ferramenta muito eficiente que a gente está usando mal. Eu tenho muito medo da gente desviar o foco para aumentar a faixa etária e a gente não enxergar que a gente não está vacinando direito quem precisa ser vacinado. Bom, alguns dados, a América Latina foi pioneira nisso, o México foi o primeiro país a incorporar a vacinação, depois é que foi a Austrália. Hoje, na América Latina, 80% das meninas têm acesso à vacina, há inequidades significativas, mas no Brasil, assim como poucos outros países da América Latina, a gente tem também para os meninos. Eu acho que esse é o ponto mais importante da minha apresentação, queria a atenção de vocês. Isso foi o que aconteceu na América Latina toda, à esquerda de vocês, o que aconteceu no Brasil. Quando a gente vacinou na escola, no primeiro ano, a taxa de vacinação foi 92%, mais 100% da meta, né? E a queda, quando mudamos da escola, foi para 70%. Uma redução de 25%. O melhor momento do combate ao câncer do colo do útero do Brasil foi 2014, quando a gente vacinou na escola. Aí a gente foi melhor do que o preventivo, aí a gente conseguiu ser efetivo. Eu acho que a gente tem que mudar o que a gente precisa. Meu voto, a gente voltar para a escola. Bom, e o problema não foi só de um ano para o outro, entre a primeira dose e a segunda dose. Hoje, a informação que a gente tem é que a segunda dose é necessária, isso pode mudar. Em todos os países da América Latina, uma redução de 25% da primeira para a segunda dose. Bom, as barreiras, eu vou falar um pouquinho delas. Vocês sabem ela muito bem. A primeira, falta de conhecimento. Estudo brasileiro com 800 pais em 7 capitais brasileiras. Só 8% sabiam da vacinação anti-HPV. Quando informados, mais de 90% disseram que aceitariam se vacinar ou vacinar seus filhos. Não estamos informando adequadamente. Temos picos de informação quando do lançamento de vacina. Segurança. Toda vez que me perguntam sobre segurança e relatam episódios de reações em cluster, eu falo que a gente tem que ouvir a Organização Mundial de Saúde. São mais de 300 milhões de doses já feitas. Os estudos foram conduzidos na nossa população na América Latina e a OMS posiciona que a vacina é segura. Eu acho que para a gente ter um posicionamento diferente, a gente tem que ter dado para confrontar os dados da Organização Mundial de Saúde. Necessita do endosso da autoridade médica. Vários estudos no mundo todo. Quando não é indicada, a vacina não é dada. Custo era um problemão, mas a Parro tem fornecido a vacina na América Latina toda por um custo de $8 por dose. No Brasil tem essa parceria, que a vacina, em 4 anos, passa a ser produzida no país. Isso é muito importante. A gente está com um momento até de risco de falta de vacina anti-HPV no mundo. O Brasil tem garantido até 2021, mas hoje não há vacina nonavalente para ser adquirida, nem se a gente quisesse. Então, essa autonomia que o Brasil vai conquistar é muito importante. A vacinação é custo-efetiva, é mais ou menos $1 por dose a entrega na América Latina, mesmo quando a gente considera os rincões aí. Tem estudo no Brasil de custo-efetividade. Nossas barreiras culturais são gigantescas. A gente só parece pouco conservador no carnaval. Médicos brasileiros têm muita dificuldade de falar sobre sexo. A gente, como professor, com os nossos alunos também. Há desconforto geral nessa discussão. Há uma associação infundada com infertilidade e aumento de atividade sexual. Extensos dados na literatura de que não há aumento da atividade sexual. A gente precisa reforçar isso. Outra questão muito importante, a vacinação anti-HPV precisa ser divulgada a dados do mundo inteiro também, uma vacina contra câncer. Quando se tenta falar de vacina anti-doença sexualmente transmissível, a aceitação dos pais, escolas, professores, etc., é ruim. De novo, é meu voto, então, voltar para a escola, aquele foi um momento que a gente teve uma melhor vacinação. Essas foram minhas sugestões levadas no Congresso da ASCO, da Sociedade Americana de Oncologia. Apresentei agora recentemente também no Congresso Internacional de Ginecologia, que aconteceu no Rio de Janeiro, e eu deixo também os meus votos do que a gente deve fazer como próximos passos. Não, eu não acho, como Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que o foco agora deve ser ampliação de faixa etária. Eu acho que a gente precisa acompanhar muito de perto o processo de implementação da vacina anti-HPV. A gente está
isso está em queda e a gente precisa discutir para ver como aumentar. A vacinação na escola, ela é mais efetiva no mundo todo, e ela foi mais efetiva quando foi feita no Brasil. A gente conseguiu as nossas melhores taxas quando a gente vacinou na escola. A mensagem da vacinação anti-HPV ela tem que ser clara. A vacina anti-HPV é uma vacinação anti-câncer, e ela é segura. Eu deixo essa mensagem que me emociona sempre. Essas meninas não precisam conhecer câncer de colo de útero. E essa foi uma campanha que a gente está lançando. O mês do câncer do colo do útero é janeiro, e na contramão do que a gente deveria fazer, a gente valoriza o outubro rosa, a gente valoriza o novembro azul, que as evidências de rastreamento de câncer de próstata são tão questionáveis, e a gente não faz um dever de casa essencial no nosso país. Câncer do colo do útero é uma doença para não existir. A gente precisa falar disso. Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, FEBRASGO, Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, de Cancerologia, Oncoguia, Radioterapia, AMB, estamos juntos, alinhados com o Ministério da Saúde, para lançar uma grande campanha, só o lançamento em janeiro, e falar disso vários momentos do ano. Quem puder somar forças com a gente, para a gente trazer esse importante tópico, sim, nós podemos ser a primeira geração sem câncer de colo do útero. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada, doutora Angélica Nogueira, representante da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. E eu, como presidente da Frente Parlamentar de Luta contra o Câncer, sei que as suas informações foram fantásticas, especialmente do que nós precisamos. E quando ela falou ali com relação a questões culturais, eu sou parlamentar representante de Rondônia, quando começou a vacina de HPV, a nossa maior dificuldade era conscientizar os pais, as mães, especialmente porque a maioria são de religião evangélica, e achava, né, muitos conservadores achavam que nós estávamos induzindo a prática sexual, e não aceitavam, na primeira etapa, que os seus filhos fossem vacinados. Então, eu creio que essa etapa, não totalmente, mas ela já foi disseminada, nós já avançamos, mas ainda precisamos progredir, especialmente com relação a essa vacina estar à disposição. Nós gostaríamos de abrir para algum questionamento, caso alguém queira interpelar, que fique à vontade. Eu gostaria... Pois não. Claro. Tem um sem fio aqui? Tem sem fio? Pode ficar à vontade. Eu gostaria de registrar aqui sempre nada que o Mauro faz da vacina HPV. Eu acho que eu conheço poucas pessoas que falam tanto dessa vacina, mas eu queria contrapor algumas questões que eu considero que são importantes. Eu acho que, em relação à idade, eu não vou falar mais. Eu acho que foi acertada a indicação do Ministério da Saúde em selecionar adolescentes jovens. As minhas antecessoras que falaram já explicaram muito bem. A questão da escola, o Ministério da Saúde tem absoluta consciência da importância do cenário escolar para a vacinação. Países como a Austrália, Reino Unido, Portugal, Chile, têm vacinações acima de 70%. A questão é que nós vivemos num país federativo, tá? Muitas articulações já foram feitas no nível nacional entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação para voltar essa vacinação na escola, mas a decisão é a decisão municipal. E aí uma série de questões entram. A escola acha que atrapalha as atividades escolares, as secretarias municipais de saúde têm uma lógica dizendo que nos quase 37 mil postos de vacinação existente em todos os municípios brasileiros, se tira a equipe de vacinação e manda para a escola, o posto tem que fechar. Então, são questões que têm que ser discutidas, mas nós temos a certeza que o grande êxito da vacina vai acontecer quando, de fato, a escola for o palco da vacinação. E foi pensando nisso que, este ano mesmo, o nosso ministro assinou já uma portaria com incentivo financeiro para aquelas escolas que fazem qualquer tipo de estratégia de atividade que aumentem não só a vacinação HPV, mas a vacinação em todas, dentro do calendário nacional de imunização.
Obrigada, doutora Ana Goretti. Eu gostaria, então, de agradecer a senhora, que faz parte do Grupo Técnico HPV de Coordenação do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, doutor Mauro Romero Leal Passos, presidente da Sociedade Brasileira de DST, doutora Rosana. Pode ter uma parte, não? Fique à vontade. Ah, tá bom. Fique à vontade. Não, por favor. Ah, tá. Não, porque eu senti que você ia acabar. Eu já ia encerrar, mas, por favor, o senhor fique à vontade. Um minuto. Claro, claro. Um minuto. São situações que a gente tem que enfrentar. Parece brincadeira, mas a gente com um debate, qualquer debate, desde que seja em casa, e eu já coloquei isso em prática uma vez na sociedade, que eu falei que eu aceitava ser candidato se a gente tivesse uma reunião nu. Os colegas foram para a reunião e, quando chegou na reunião, eu saí tirando a roupa. Aí foi um mal-estar, eu falei, ó, a reunião é nu. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes a gente debate a situação e fica vendo só um olhar. E eu vi de novo aqui, e aí me dá uma preocupação muito grande a essa altura do campeonato, 30 de outubro de 2019, ter um material desse e ainda focar em câncer do colo do útero. Isso, para mim, é uma preocupação muito grande. E eu vou dizer por quê. A decisão de fazer, de lançar sem número, vale a pena. Não sei se todos sabem, mas essa vacina foi lançada na Austrália numa situação que a esposa do presidente da Austrália, da época, teve câncer de colo do útero. E saiu a vacina em 2006. E ela virou e falou assim, marido, tem a vacina e eu gostaria que todos vacinassem. O debate abriu na Câmara e tudo quanto é lugar, e o ministro votou contra. E ela foi para casa, brigou com o marido, e o marido foi de novo, voltou e falou, a vacina está implantada. A vacina na Austrália foi implantada por uma decisão da mulher do presidente da Austrália, que pediu ao marido, não tinha nenhuma pesquisa, só tinha pesquisa com 400 pacientes aqui, 300 ali, exclusivamente com neoplasia intraepitelial avançada. Não era câncer. Não era câncer. Era com uma neoplasia que pode regredir, mas que na maioria das vezes avança. Ele falou, está implantado. E hoje nós observamos que a Austrália vai ser um dos primeiros países a diminuir ou a acabar o condiloma acuminar. Olha que paranoia. Olha que paranoia. Eu começo com câncer e acabo primeiro com condiloma. Então, quer dizer, as coisas não podem ser assim, sabe, uma coisa isolada, a gente tem que ter o cuidado. Uma coisa para dizer, a Austrália implantou até 21 anos. Será que na Austrália, quantas pessoas já tinham relação sexual na Austrália com 21 anos? A maioria. Outra coisa, quando se fala que tem HPV, pode ter, e a maioria dos trabalhos mostra, um tipo de HPV, a vacina tem para 4. Outra coisa é que não tem hoje nenhum estudo que mostre que a imunidade com uma taxa de anticorpos no sangue, a taxa X é o limite que dá proteção ou não. Ninguém sabe isso ainda. A gente mede a imunidade no sangue, mas a gente ainda não tem a segurança se essa imunidade é a imunidade celular. É uma outra coisa que a gente tem que observar. Então, esses dados para repensar da vacinação, enquanto, e aí é para pensar mesmo, e é um dado que eu gostaria que muito pensasse, insistir que a vacina é para câncer, é retardar o debate sobre sexualidade, é retardar você chegar em casa e ter um debate nu. Hoje nós temos uma epidemia de sífilis congênita assolando esse país.
Amanhã vai ser lançado aqui no Ministério, na Esplanada, mais uma campanha de sífilis. Eu não aguento mais ver campanha de sífilis. Eu não sei onde vocês estavam, mas em 1993 eu estava lançando uma campanha de sífilis. Em 2019 vamos lançar mais uma campanha de sífilis. E aonde está o debate da sexualidade? Onde está o debate que a gente tem que trabalhar a sexualidade? Esse é o grande debate, não é vacina. O debate é a gente ter isso aberto em casa. É uma decisão política do senhor ministro ou do presidente abrir a escola para vacinação. É uma decisão política do prefeito, do governador, abrir o posto fora do horário normal. Como é que a mãe leva a criança no posto se ela trabalha e se o posto só funciona a vacina até as 4 horas? Se a gente não abrir o debate da sexualidade, daqui a 40 anos nós vamos estar falando de vacina para A. Eu não quero falar de vacina para A ou para B, eu quero discutir a vacinação como um todo. Então, pensem bem, reflitam a oportunidade que nós estamos desperdiçando de debater sexualidade. Nós não sabemos ainda, mas se agora alguém entrar aí agora no Google e falar HPV e câncer de esôfago, vai encontrar. E se 100 pessoas morrerem de câncer de esôfago, não vale... Ah, mas é um número pequeno. Um beijo. Obrigada. Eu passo a presidência, não, faço questão de passar a presidência para você, Flávia. Deixa eu participar aqui. Espera aí, aqui. Pronto. Vamos lá. É para você vir aqui. Venha, venha. Ai, deu. Pois é, eu quero agradecer a deputada Silvia Cristina. Deputada, hoje ela é presidente da Frente Parlamentar do Combate ao Câncer, eu sou participante também junto com ela, tem promovido aí vários debates nessa área aqui na casa. Nós temos aí um orgulho grande de ter sido autora da Lei de 60 dias, aquela que criou um prazo para o início do tratamento do câncer, foi eu, deputada Carmen, né, que foi um avanço, pela primeira vez, prazo, né, para o SUS. Eu falo que o SUS é um avanço, mas a gente tem aí um tempo de espera que ainda é um problema sério, a gente precisa superar. E essa semana ainda houve uma outra audiência pública justamente tratando, e aqui a gente quer colocar isso, que é importante, quando não se faz a prevenção, a gente tem que falar também, infelizmente, ainda de tratamento. E a questão da prevenção do câncer de mama, que houve uma portaria que tirou a mulher de 40 anos do acesso à mamografia e passou acima de 50 anos. Né? E aí nós conseguimos derrubar a portaria aqui, mas, infelizmente, foi mudada no Ministério da Saúde a forma de financiamento. Né? Tirou do FAEC e foi colocado para o MAC. E aí ela passa a disputar com o município, o Estado passa a disputar com os recursos que vêm para fazer ultrassom, para fazer tomografia, ressonância, que já são insuficientes para isso. Hoje, o que acontece, os dados que nós temos é que também as mulheres com mais de 50 anos estão tendo dificuldade de acesso de fazer a mamografia. O que eu acho um equívoco muito grande, Ana Gorete, porque deixar de investir na prevenção para pagar um preço muito mais alto no tratamento, sem contar que a vida não tem preço. Né? A gente fala esse lado econômico, né? Porque a intenção do Ministério talvez seja essa, economizar, né? E a gente está aí trazendo um custo maior futuramente, e o pior de tudo são as vidas que nós podemos perder pela falta do exame da mamografia no momento oportuno. Né? Então, a gente quer registrar isso aqui, que é uma preocupação nossa, Ana Gorete. Eu sei que você está aqui representando o ministro Mandetta, é uma pessoa que nós gostamos muito, da nossa comissão também, a gente tem toda a confiança no trabalho dele, mas a gente quer registrar
de repente, é muita coisa, o Ministério é muito grande, é um pequeno equívoco que pode ser corrigido, que pode ser melhorado, e a gente sabe que tudo esbarra na falta de recurso, mas essas doenças sensíveis ao tempo, elas precisam de ter prioridade. Na saúde, tudo é prioridade, mas é preciso ter um olhar mais cuidadoso em relação a isso. Hoje, esse debate aqui, como eu disse, nós precisamos vencer vários tabus, desde a questão de recursos, da falta da disponibilidade da vacina, até a enfrentar o mito de criar nas pessoas o entendimento da responsabilidade que é de vacinar, né, os pais, o seu filho, das escolas se envolverem, dos postos de saúde, mesmo sem serem obrigados, terem a responsabilidade de saber, entender que é preciso ter essa disponibilidade de atender aquele paciente fora do... Enfim, são todos nós juntos, né, para combater, para enfrentar, e eu acho que esse aqui é o momento. Eu falo que a audiência pública ela não pode ficar só nisso, a gente tem que fazer encaminhamentos, porque senão fica só fala, e as coisas continuam do mesmo jeito. E eu queria pedir à deputada Silvia que nos ajude a encaminhar dessa forma a importância de nós estarmos relatando aqui o que foi discutido hoje, né, na Comissão da Mulher e em outras comissões, na Seguridade também, acho que é muito importante. O projeto do deputado Gaguinho, nós vamos estar debatendo, discutindo, até aproveitando os dados que foram trazidos aqui pelo nosso expositor Mauro, e dizer que essa casa está aberta para outros debates, viu, Mauro? Vamos discutir sexualidade aqui também, por que não? Né? Estamos à disposição para apresentar requerimentos para que a gente possa discutir, trazer mais, abrir essa discussão, que eu acho que não adianta a gente também querer jogar a responsabilidade só em cima do poder público. Eu acho que toda a sociedade tem que fazer a sua parte, né? Então, a gente cobra do governo e, de repente, a gente tem dificuldade de ficar 1 hora mais no posto para atender um paciente, né? Então, assim, acho que todos nós temos que tentar fazer a nossa parte. Então, aqui eu quero agradecer a presença de todos, leve o nosso abraço, nosso carinho, doutor Valdemar. O FG de Goiás faz um trabalho muito importante, né? E a gente tem esse reconhecimento. E deixa aqui, então, o nosso muito obrigada pela participação de todos, pela deputada Silvia, sempre presente e atuante quando a gente trata desse tema. Muito obrigada, deputada. Obrigada. Deixa eu só justificar, a doutora Rosana vai ter que sair, já estão aguardando, né? Muito obrigada, doutora Rosana Ribeiro. Gostaria de saber se a deputada Érica também quer fazer uso da palavra, por favor. Não, então, eu infelizmente não pude assistir todas as falas aqui, assisti algumas falas, mas fragmentos de fala, eu diria, porque nós estamos em uma outra reunião aqui na CLP, e eu estou presidindo a reunião para discutir a questão do fundo e construção da tarifa zero, que é o direito à mobilidade, enfim. Mas eu fiz questão de passar aqui pela relevância do tema. E como nós estamos no Outubro Rosa, que fala de câncer de mama, que tem um recorte muito de gênero, embora não atinja apenas as mulheres, mas majoritariamente as mulheres. Trabalhar com a vacina do HPV me parece que é absolutamente fundamental. E trabalhar para que as pessoas possam conhecer o que representa a própria vacina. Acho que todas as inovações ou serviços a serem prestados, eles têm que ser muito difundidos e divulgados, porque o HPV nós temos também a incidência em homens, que muitas vezes não sabem, e a transmissão via os homens também. É óbvio que, como ele diz respeito, e ele fundamentalmente ajuda sobremaneira a que nós não tenhamos câncer de colo de útero, que é um câncer que não deveria existir mais, eu acho. Primeiro porque ele ele não é tão rápido, tão agressivo, e ele pode ser prevenido com os exames, Papa Nicolau, enfim. Mas a vacinação, ela possibilita isso. Nós tivemos aqui no Distrito Federal, no governo do Partido dos Trabalhadores, uma iniciativa que foi muito construída pela Secretaria de Mulheres, com esse recorte de gênero, de libertar as mulheres e pela incidência do câncer do colo de útero e pela capacidade que nós já temos de impedir que ele exista,
que ele possa levar tanta dor e tanta angústia para as mulheres. E ali nós tivemos, antes de um programa nacional, que tem um programa nacional hoje, nós tivemos o acesso com a parceria com as escolas, para que as meninas elas pudessem ter acesso à vacinação. E eu acho que foi muito importante. Ali houve uma série de discussões envolvendo, inclusive, a própria sociedade e a população do que representa a vacina contra o HPV, o que representa o HPV, do ponto de vista do câncer de colo de útero, do câncer de pênis, câncer de ânus, enfim, e o que representa para as mulheres. Não é a intenção inicial de atingir as meninas, mas com a perspectiva de também atingir depois o gênero masculino e não apenas o gênero feminino. E nós sofremos muita resistência à época de segmentos fundamentalistas que achavam que aquilo significava incitar ao desenvolvimento de uma sexualidade precoce, ou de expressões da sexualidade precoce, porque, segundo Freud, nós nascemos sexuados, não é? Então, tem várias fases do desenvolvimento dessa sexualidade, mas que é uma antecipação e um caráter precoce para as expressões de uma sexualidade que envolve a relação com o outro, dentro da lógica freudiana, dessas etapas do desenvolvimento da sexualidade. E muitas resistências e muitas famílias se organizando na perspectiva de impedir que suas filhas pudessem ser vacinadas, o que se apresentou como um desafio para se enfrentar essa discussão, e aí se enfrenta outras discussões também que dizem respeito ao gênero feminino, fundamentalmente, mas não só. Mas digo tudo isso porque penso que é importante que nós possamos fazer essa discussão, é importante que nós pudéssemos fazer, e eu faço essa proposta, um extrato dessa audiência, e que a gente possa construir uma publicação com as falas, uma publicação desta comissão dos direitos das mulheres, que é uma comissão que foi fruto da luta das mulheres, como todos os espaços. Nenhum espaço que diz respeito à equidade de gênero e a direitos iguais, ele foi dado ou doado, ou foi a partir da compreensão dos homens sobre os direitos das mulheres, mas foi uma luta das mulheres. Então, essa luta bastante presente das mulheres. Essa comissão, como também a Secretaria das Mulheres, como também a Comissão Mista de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, são todos instrumentos que essa casa conquistou pela luta das mulheres. Então, nesse sentido, penso que nós deveríamos tentar fazer um extrato das falas que tivemos aqui no dia de hoje, para construir uma publicação e dizer que, assim, nós temos aqui na Câmara a deputada Silvia, que é uma oferta maravilhosa que nós recebemos aqui na Câmara Federal, e que tem uma determinação e uma centralidade na luta contra o câncer e na luta para que nós tenhamos condições de evitarmos, quando é possível evitar, ou detectarmos precocemente, como é possível. Diferente do câncer de mama, que o diagnóstico precoce, ele evita a letalidade. A mamografia, ela possibilita o diagnóstico precoce, o autoexame, todos os mecanismos que se discute nesse mês de outubro. Mas o câncer de colo de útero e outros cânceres que estão relacionados ao HPV, eles podem ser evitados. Aí é uma política realmente de prevenção, dentre outros aspectos. Então, nesse sentido, eu queria primeiro parabenizar a deputada Silva por estar conduzindo essa discussão e pelo seu mandato e pela importância. Ele nos representa cada um e cada um de nós, e particularmente cada uma de nós deste país, e dizer que a gente poderia daqui tirar essa cartilha para que nós pudéssemos ajudar a divulgar o que representa
representa o HPV, a necessidade da vacina, a oferta. Nós temos hoje, ela é restrita em determinadas faixas etárias. Eu sei que isso pode ser um começo, mas tem que ser encarado como um começo, para que nós possamos desenvolver em outras faixas etárias e, ao mesmo tempo, atingir o universo masculino também. Eu acho que a prioridade nesse momento não é incorreta. Aqui nós começamos com a questão das meninas, nessa faixa etária, antes da vida sexual, ou teoricamente antes da vida sexual. Isso foi um salto, sem nenhuma dúvida, porque isso representa também a liberdade, não é? E você viver sem medo. A gente tem uma sociedade com muito medo, muito medo. E esse medo, ele naturalizado, ele se solidifica, se pereniza e se internaliza e fica mais difícil de ser combatido. Então, para que nós tenhamos uma sociedade onde não tenhamos que ter medos do que pode ser evitado a partir das políticas públicas. Por isso, eu fiz questão de passar aqui, deputada Silvia, para lhe parabenizar por esta condução, dizer da importância desta comissão para fazer este recorte, porque nós poderíamos estar discutindo a questão do HPV em outras comissões, mas aqui nós estamos fazendo esse recorte. A gente discutiu nessa comissão os efeitos de Brumadinho, com recorte de gênero, porque tem uma incidência e é mais devastador para as mulheres. Para as mulheres. Quando atinge a casa, quando atinge a cidade, é muito mais devastador para as mulheres. Então, termos esta comissão para fazermos estes recortes é absolutamente fundamental. E parabenizar, então, a realização da audiência. Obrigada, deputada Érica Cocai. Nós agradecemos, portanto, a presença dos senhores e senhoras, nossos convidados, parlamentares que aqui estiveram neste evento, e está encerrada, portanto, a presente audiência. Que Deus abençoe a todos e uma boa noite.